Olá, meus amigos do Milk News em 3 minutos, nesse sábado muito gostoso aqui na Baixada Santista. Nós estamos voltando com a nossa primeira edição. E como eu disse ontem, é um assunto que me implica. Eu vou usar esse programa todo para falar sobre isso, que eu sei que interessa a você. Você, principalmente, que tem família, que tem filho nessa idade. É com relação àquele problema que está sendo discutido e que há muita controvérsia a respeito quanto à diminuição da idade criminal. Na minha opinião, e aí não é que vale a minha opinião, não, vale a opinião da sociedade. A minha opinião é o seguinte, que com 16 anos, o jovem de hoje é considerado sujeito responsável. Ele pode votar para presidente da República, ele pode começar a trabalhar, ele entra em universidade, ele passa em vestibular. Então, ele é hoje uma pessoa diferente daquele menino de 16 anos, quando foi feito o Código Penal em 1940, em que era um matuto. Não tinha televisão, não tinha revista, não tinha jornal, o rádio era empírico. Então, você não pode comparar essa juventude de 16 anos de hoje com a de 1940. Então, na mesma graduação, na mesma proporção, tem que se elevar o grau de responsabilidade dessa molecada. Até seria ofensivo para a própria juventude dizer que ele não é capaz de discernir o bem do mal com 16 anos de idade. Concorda comigo? Então, por que não ser apenado? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque existe, para os menores de 16 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas são chamadas de medidas socioeducativas para aqueles que cometem qualquer tipo de crime, o menor infrator. Então vejam essa pesquisa, que é da maior importância e ninguém está falando nesse assunto. No Rio Grande do Sul foi feita uma pesquisa. 164 jovens delinquentes que delinquiram foram apenados, ou seja, receberam a medida socioeducativa por crimes que foram praticados. Dos 164, após o cumprimento da medida, apenas 2 são considerados recuperados. 2 de 164. 50 deles foram assassinados logo após, morreram. E os demais voltaram a delinquir. Então, isto é a prova cabal, ou como dizia um amigo meu, é a prova acabada de que essa medida socioeducativa está sendo inócua. Temos que repensá-la. Essa medida foi feita em 1990, esse código, e não deu certo. E está existindo uma maior agressividade nessa faixa etária numa outra pesquisa. O rapazinho de 16 a 18 anos, quando comete um crime, ele não está mais se satisfazendo apenas em roubar, em apenas satisfazer o desejo de possuir a coisa do outro. Ele não está satisfazendo mais furtar. Ele está tendo necessidade de agredir, de violentar. Não existe mais aquele bandido folclórico que nós, os mais velhos, conhecemos, do Meneghete da vida, do famoso paraguaio, que era apelido, mas ele era brasileiro, nunca usou uma arma, nunca violentou, nunca... Imagina falar em estupro. Hoje, eles roubam e estupram a vítima. Naquele tempo, se caísse na cadeia um ladrão que tivesse estuprado a vítima, ele seria justiçado pelos próprios companheiros de cela. Veja como mudou o comportamento. Não existe mais o código de honra dos bandidos que existia antigamente. Não existe mais aquela ética, entre aspas, que existia. E nós estamos vivendo um momento de grande violência. E a nossa legislação tem que acompanhar. Não adianta os intelectuais, os doutos, os filósofos dizerem o contrário. Nós temos, a sociedade não vive empiricamente, a sociedade vive na realidade, e essa é a nossa realidade. Muito obrigado a vocês por me suportarem mais uma vez aqui nesse sábado. Nós voltamos mais tarde, um grande abraço a vocês.